1945, Alemanha Ocidental, primavera. Um grupo de quase-homens, alguns quase, experimentou uma mudança inesperada em sua percepção de guerra e misericórdia ao se deparar com os americanos. A fumaça pairava sobre a vila arrasada, um testemunho do bombardeio de artilharia. O cheiro de terra úmida e pólvora impregnava o ar enquanto a patrulha da 89ª Divisão de Infantaria avançava cautelosamente, armas em punho, afundando na neve fofa deixada pelo degelo do inverno. O ceticismo nublava a mente de todos. Eles previam resistência, perigo, minas, talvez uma última resistência desesperada, mas o que encontraram naquela manhã superou tudo o que poderiam ter imaginado. Nos arredores de um pomar danificado, notaram movimento, as sombras brincando de esconde-esconde atrás de um muro em ruínas. O sargento Thomas Weller fez um gesto pedindo silêncio e os soldados se espalharam, armas apontadas. Uma rajada de vento trouxe um eco fraco e incerto de vozes alemãs. Weller franziu a testa, sussurrando: "Esses não são homens." Quando os americanos se aproximaram, a verdade foi revelada. Escondidos na trincheira estavam soldados inimigos, que pareciam ser crianças, com cerca de 15 anos, alguns ainda mais novos. Seus uniformes, grandes demais, tinham as mangas arregaçadas e os capacetes deslizavam sobre os olhos. Alguns ainda exibiam braçadeiras da juventude hitlerista costuradas nas mangas. Seus rifles tremiam em suas mãos. Os lábios de um garoto estavam azulados de frio. O soldado Jenkins murmurou baixinho: "Isso não pode ser real." Mas era. Perto do fim da guerra, o regime nazista esvaziou escolas e organizações juvenis, forçando os meninos a se juntarem ao Volkssturm, ou Exército Popular. Os adultos estavam ausentes, mortos, capturados ou entrincheirados em Berlim. Tudo o que restava eram crianças aterrorizadas, ordenadas a lutar até o último suspiro. Os americanos hesitaram, divididos entre o instinto e a incredulidade. Garotos de 14 anos encaravam-nos com olhos cheios de medo, paralisados em silêncio. Apenas o vento ecoava ameaçadoramente pelas chaminés danificadas. De repente, um ruído fraco interrompeu o silêncio. Um Panzerfaust sendo colocado no chão. O rapaz que o segurava era pouco mais que um adolescente. Suas mãos tremiam enquanto as erguia acima da cabeça. "Não atirem!" gritou freneticamente. Outros repetiram o apelo, e logo todos os garotos na trincheira haviam largado suas armas. O sargento Weller abaixou seu rifle cautelosamente. "Não atirem", disse ele com firmeza, mas com voz pesada. "São apenas crianças." O esquadrão aproximou-se deles com cuidado. Os garotos tremiam tanto que alguns não conseguiam nem ficar em pé. Um deles tinha lágrimas congeladas nas bochechas. Seus sapatos estavam gastos e deixavam os dedos dos pés à mostra. O mais novo segurava uma fotografia de uma mulher com um bebê. Talvez fosse sua mãe ou irmã. O cabo Reis agachou-se ao lado de um deles, usando um intérprete para falar baixinho. "Acabou. Vocês estão seguros agora." O menino permaneceu em silêncio em resposta. Com o olhar fixo no cantil do cabo, Reis entregou-o sem dizer uma palavra. O jovem bebeu avidamente, gotas escorrendo pelo queixo. Os americanos haviam lutado incansavelmente por toda a Europa, testemunhando atrocidades. Campos de concentração, cidades devastadas, pessoas fugindo em carroças. Mas isto era diferente. Era uma ferida que penetrava mais profundamente. Não se tratava de um adversário, mas da própria personificação despedaçada da guerra. Um médico examinou um dos rapazes, cujos dedos pareciam rígidos e pálidos. Congelamento. Outro tinha a perna enfaixada, em decomposição devido a uma infecção. Mesmo assim, ninguém protestou. Permaneceram imóveis, antecipando qualquer retribuição que presumiam ser iminente. Um dos soldados sussurrou: "Essa é a idade do meu irmão lá em casa." Ninguém respondeu. Quando a unidade se reagrupou, o sargento Weller deu a ordem: "Vamos levá-los para a retaguarda. Alimentem-nos. Peçam ao médico que atenda a todos eles." Não houve oposição nem alegria.
apenas o ritmo silencioso das botas caminhando na lama. Em seu rastro, os meninos detidos caminhavam penosamente, ombros caídos, armas jogadas no chão. Enquanto atravessavam o vilarejo devastado, um corvo grasnou lá de cima contra o céu plúmbeo. Os americanos pressentiam a maré da guerra mudando, não pelo clamor dos tiros, mas naquela quietude sinistra e opressiva. A frente estava desmoronando. O adversário não era mais a figura demoníaca que lhes haviam ensinado a desprezar. Era uma criança assustada com as mãos trêmulas. O sargento Jenkins olhou para trás e murmurou baixinho, aparentemente para si mesmo. Eles nunca foram guerreiros. A fila continuou em direção à área de reunião temporária, onde o restante do esquadrão estava posicionado. Por algum tempo, nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio não poderia durar, pois o que aconteceria a seguir questionaria tudo o que os americanos acreditavam sobre compaixão, conflito e o que significava ser humano. Ao chegarem ao local de reunião, um celeiro parcialmente demolido nos arredores de Hemmingen, a realidade do que tinham presenciado começou a se revelar para eles. Anteriormente, os soldados americanos haviam capturado alemães endurecidos pela batalha, desesperados e desafiadores. No entanto, esses jovens eram notavelmente diferentes. Sentavam-se próximos uns dos outros em silêncio, amontoados em torno de um fogão rudimentar que mal emitia calor. Seus capacetes jaziam jogados por perto, expondo rostos que pareciam deslocados em um campo de batalha. Sujeira manchava as bochechas, carregando os vestígios da juventude. O cabelo de um dos garotos estava desalinhado, amassado sob um capacete grande demais. Outro exibia sardas, seus olhos se movendo nervosamente a cada arranhão de uma bota no chão. O sargento Weller encostou-se em um poste, observando-os. "Nossa", murmurou, "são só crianças", disse o cabo Reis, agachado perto do fogão, abrindo uma lata de rações. Apesar de não falar alemão, seu tom era suave, quase paternal. "Vocês estão com fome?" perguntou, gesticulando com uma colher. O garoto mais próximo hesitou antes de assentir levemente. Os americanos viam seus adversários como entidades sem rosto, marcadas por uniformes, armas e ameaças. No entanto, observar aqueles adolescentes trêmulos destruiu essa percepção. O terror em seus olhos era forte demais. Refletia o medo de seus próprios irmãos, filhos e vizinhos em casa. O soldado Jenkins sussurrou para outro soldado. "Você acha que eles chegaram a usar essas armas?" Ele gesticulou em direção aos Panzerfausts, agora empilhados do lado de fora da porta do celeiro. "Talvez uma vez", veio a resposta, "ou talvez nunca." Lá fora, o vento rugia entre os restos dos prédios. A linha de frente estava desmoronando rapidamente. Mensagens do comando sugeriam que o Reich seria libertado em questão de dias. Mesmo assim, isso não diminuía o dano já infligido. Esses garotos foram criados com histórias de honra, sacrifício e uma pátria que precisava de salvação. Disseram-lhes que os americanos eram monstruosos. Agora, diante de soldados de verdade que lhes forneciam comida, as mentiras começaram a ruir. Um dos meninos capturados, com apenas 16 anos, acabou falando. Seu nome era Emil. O soldado confessou ter sido membro da juventude hitlerista e enviado para o campo de batalha 2 semanas antes. Seu tom era humilde, beirando o remorso. Nos disseram para lutar. Se nos rendêssemos, os americanos nos executariam. O cabo Reis o examinou atentamente. "Você nos vê como assassinos, garoto?" Emil olhou para a lata fumegante em suas mãos. "Não, não mais." Outro adolescente, aparentemente com 17 anos, murmurou baixinho. "Nos instruíram a mirar no seu coração, para que você morresse antes de ser capturado." Suas mãos tremiam enquanto falava. "Mas quando você chegou, eu não consegui puxar o gatilho", pensou ele, lembrando-se do irmão mais novo. O silêncio tomou conta do ambiente. Até mesmo os americanos ficaram sem palavras. Eles não eram fanáticos. Eram vítimas da propaganda, do desespero e de um sistema que sacrificara seus próprios jovens em nome da honra. Muitos deles nem sequer haviam concluído os estudos. Alguns
nunca tinham saído de suas cidades natais antes de serem levados pelo exército. E, no entanto, lá estavam eles, vestindo o mesmo uniforme daqueles que incineraram cidades e encheram sepulturas. O sargento Weller quebrou o silêncio, dizendo: "Eles irão para a retaguarda com o comboio que se aproxima. Certifiquem-se de que recebam cobertores." Um médico aproximou-se de um menino ferido, enfaixando suas mãos cheias de bolhas. Outro soldado distribuiu barras de chocolate de sua ração K. Os meninos olhavam para os doces como se fossem bens proibidos. Emil mordiscou um pedaço timidamente, depois outro. Lágrimas ameaçaram cair, mas ele tentou escondê-las. "Você está bem, garoto?" perguntou Reis gentilmente. Emil assentiu, mas não conseguiu falar. Ele não saboreava chocolate há quase 2 anos. Os americanos não insistiram. Eles sabiam o peso do sofrimento quando o silêncio era suficiente. Em vez disso, mantiveram os meninos confortáveis, alimentados e em silêncio até a chegada da noite. Quando as luzes se apagaram, o sargento Weller saiu. As estrelas que brilhavam sobre a paisagem devastada estavam nebulosas, obscurecidas pela fumaça que se dissipava. Em algum lugar a leste, os canhões ainda trovejavam. No entanto, ali, pela primeira vez em meses, havia tranquilidade. Ele pensou em sua própria família no Kansas, em seu irmão, agora um calouro do ensino médio. Sua mente fervilhava de inquietação. "Pode ter sido ele", murmurou baixinho. A guerra havia obscurecido as distinções entre retidão e corrupção, combatente e presa. Foram levados a acreditar que lutavam por honra. Na realidade, lutavam por homens que pouco se importavam se eles viviam ou pereciam. Os jovens cativos lentamente mergulharam num sono inquieto. O fogão murmurava fracamente. Um guarda americano vigiava a porta. Seu rifle pendia casualmente nas costas. Eles não eram mais adversários. Eram simplesmente crianças lutando para sobreviver numa guerra que nunca escolheram participar. Contudo, a noite estava longe de terminar, e o que se seguiria levaria a compaixão do americano ao limite, mais do que qualquer batalha jamais fizera. Ao amanhecer, uma névoa densa e pálida se abateu sobre o celeiro, rodopiando em torno de árvores carbonizadas e cercas semissubmersas. O celeiro permanecia imóvel, exceto pelo zumbido baixo do fogão e a respiração rítmica dos meninos amontoados. Lá fora, o ar cheirava a fumaça e terra derretida. O sargento Weller e suas tropas receberam ordens para transferir os prisioneiros para um ponto de encontro próximo a Linz am Rhein, onde oficiais superiores decidiriam o futuro deles. Os garotos permaneceram imóveis enquanto os americanos os reuniam. Alguns pareciam confusos, outros aterrorizados. Emil apertou o capacete contra o peito, como se ele lhe servisse de escudo. Alguns dos mais jovens murmuravam orações baixinho. O caminho à frente era longo, e a incerteza os enchia de mais medo do que qualquer guerra jamais havia feito. "Muito bem, mantenham-nos em duplas", ordenou Weller, sem necessidade de tratamento severo. Não era preciso explicar. Todos reconheciam que aqueles não eram prisioneiros comuns. Quando a caravana partiu, o sol da manhã revelou a destruição. Casas sem telhado, ruas cheias de carroças carbonizadas. Ao longe, um sino de igreja quebrado e silencioso ressoava. A guerra havia deixado tudo devastado. A esperança, a dignidade, até mesmo a fé, tudo havia desaparecido. A procissão avançou lentamente, as botas afundando na geada. Os americanos permaneceram vigilantes, constantemente atentos a qualquer sinal de atividade. Ninguém estava presente. A Alemanha havia se transformado em um cemitério de aspirações. No meio da jornada, um dos garotos, Lucas, de 15 anos, e usando botas esfarrapadas, caiu. Tentou se levantar, mas desabou. O soldado Anderson, sem hesitar, o pegou no colo e o apoiou com o braço sobre o ombro. Confuso com o gesto, Lucas perguntou: "Warum?", querendo dizer, "por quê?". Anderson simplesmente respondeu: "Porque você faria o mesmo pelo seu camarada, não é?". Deu um sorriso cansado e continuou caminhando. A tropa parou perto de uma ponte para descansar.
Um dos soldados distribuiu cantis, outro ofereceu um maço de cigarros Lucky Strike. Emil sentou-se isolado, contemplando o rio abaixo. A água refletia o céu, uma extensão cinzenta sem vida. Sua mente vagou para Bremen, sua cidade natal, e para sua mãe, que esperava cartas que nunca chegariam. O sargento Weller se aproximou e se ajoelhou ao seu lado. Você é daqui? Emil respondeu negativamente. Bem ao norte. Eles nos enviaram para o sul para deter seus tanques. Disseram que você podia nos deter com isso? Weller gesticulou em direção ao Panzerfaust pendurado em uma carroça próxima. Emil respondeu fracamente com um sorriso amargo. Disseram que um homem corajoso conseguiria. Weller permaneceu em silêncio, pois não havia nada a dizer. A propaganda que havia incutido ódio e lealdade inabalável nesses garotos já havia perdido sua validade. A guerra havia terminado, mas eles ainda carregavam seu fardo. Ao fundo, o soldado Jenkins conversava baixinho com outro prisioneiro, um garoto chamado Otto, que não aparentava ter mais de 13 anos. Você já atirou com esse rifle? Perguntou Jenkins. Otto balançou a cabeça rapidamente. Me deram ontem. Mandaram eu esperar na estrada. Sozinho? Ele assentiu. Disseram que os americanos estavam se aproximando e que eu precisava detê-los. A garganta de Jenkins se fechou. O garoto parecia tão pequeno que era difícil imaginar que tal ordem tivesse sido dada a ele. Parece que você nos deteve, murmurou. Otto não entendia inglês, mas ainda assim esboçou um sorriso. Após uma breve pausa, eles continuaram sua jornada. Por volta do meio-dia, depararam-se com uma casa de fazenda milagrosamente poupada dos bombardeios, que emitia fumaça pela chaminé, um raro sinal de atividade. Uma mulher saiu de lá, com o avental sujo de fuligem, carregando um pequeno pacote. Ela parou ao avistar os americanos e seus jovens prisioneiros. Por alguns instantes, houve um impasse tenso, mas aos poucos ela se aproximou. Seu olhar percorreu a fila de meninos até se fixar em um deles. Lucas, o menino que havia desmaiado antes. Ela soltou um suspiro profundo, deixando o pacote cair no chão, espalhando pão pela terra. Zona minada, gritou, apressando-se em direção a eles. Os guardas hesitaram, mas Weller fez um sinal com um aceno de mão. Deixem-na passar. Lucas se jogou nos braços da mãe chorando. Ela acariciou seu rosto, repetindo seu nome várias vezes. Até os homens mais durões da patrulha desviaram o olhar, concedendo-lhes privacidade. Por um breve instante, a guerra pareceu ceder e a humanidade ressurgiu. Mais tarde, a mulher agradeceu aos americanos, dando-lhes toda a comida que podia oferecer. Weller recusou educadamente, mas aceitou um único pão para seus companheiros. Era escasso, porém significativo. Ao chegarem ao local combinado naquela tarde, um oficial registrou o depoimento deles. Os rapazes foram autuados e seus pertences confiscados. A maioria permaneceu em silêncio, de cabeça baixa. Eles temiam tratamento severo ou pior, mas em vez disso, receberam cobertores, caldo quente e uma barraca para descansar. Naquela noite, Emil observou os americanos de sua cama. Eles riam baixinho entre si, trocavam cigarros e contavam histórias sobre sua terra natal. Ele não entendia o idioma, mas percebia o afeto em suas expressões. Virou-se para Lucas, que agora dormia ao lado da mãe, e murmurou: Eles não nos desprezam. Pela primeira vez em meses, uma sensação semelhante à tranquilidade o envolveu. Contudo, a compaixão não absolve a culpa e, em breve, os rapazes teriam que confrontar seus atos e aquilo em que foram obrigados a acreditar. O dia seguinte amanheceu cinzento e úmido. No acampamento improvisado perto de Linz am Rhein, prisioneiros aguardando transferência eram alojados temporariamente em fileiras de barracas de lona em uma área lamacenta, sob a vigilância da polícia militar americana. Arame farpado cercava a área. Não era uma prisão convencional. Servia como um ponto de encontro para almas à deriva, ansiando por compreender seu destino iminente. Os rapazes permaneciam sentados em silêncio, envoltos em cobertores grandes demais para seus corpos frágeis. Nuvens de vapor saíam das xícaras de metal com café,
distribuídas pelos americanos. A maioria não tinha experiência prévia com aquela bebida amarga. Seu calor acalmava os nervos à flor da pele após semanas de tensão. O cabo Reis circulava entre eles, distribuindo mais mantimentos. Comam devagar, aconselhou ele suavemente. Senão, vocês podem passar mal. Emil assentiu, saboreando cada pedaço de carne enlatada com cautela. O sal ardia em seus lábios rachados, mas ele não se importava. Era sustento, sustento de verdade. Não a sopa rala e o pão amanhecido que receberam no posto avançado alemão anterior. Perto dali, o soldado Anderson consertava a bota de um menino com linha e agulha, dizendo: "Não vou deixar você pegar congelamento de novo." O menino talvez não tenha entendido as palavras, mas mesmo assim sorriu. Os americanos os tratavam mais como crianças perdidas do que como prisioneiros. Eles eram disciplinados, não podiam se afastar muito nem manusear armas por perto, mas também havia compaixão. Sem gritos, sem agressões, sem humilhação. Isso era estranho e quase onírico para os meninos, pois haviam sido ensinados que se render significava morte, que os americanos atirariam neles ou os forçariam a entrar em minas. Em vez disso, estavam sendo alimentados, vestidos e tratados com gentileza. Era um paradoxo grande demais para compreender. Naquele dia, um caminhão da Cruz Vermelha chegou, distribuindo pacotes com biscoitos, leite em lata e pequenas barras de chocolate embrulhadas em papel alumínio. Reis pegou um, desembrulhou e deu para Emil. "Chocolate", indicou apontando. Emil hesitou antes de aceitar. Ele quebrou-te um pedaço e o colocou na língua. O sabor era intenso, doce, exuberante. Uma reminiscência de nada que ele tivesse provado desde antes da guerra. Seus olhos se moveram rapidamente, como se estivesse saboreando uma lembrança. Ele partiu a barra ao meio e a estendeu. "Para minha irmã", sussurrou. "Minha irmã." Reis não compreendeu as palavras, mas reconheceu a intenção e assentiu. "Guarde bem, garoto." O acampamento ficou em silêncio enquanto os meninos mais novos se reuniam ao redor do fogão, enquanto os mais velhos conversavam baixinho com os americanos que sabiam um pouco de alemão. Eles perguntavam sobre beisebol, sobre Nova York, sobre o mar. Para eles, a América era uma lenda, uma terra de estrelas de cinema e sustento ilimitado. Agora, homens daquele reino distante estavam sentados ao lado deles, conversando animadamente, ajudando-os a limpar o rosto. Um soldado ofereceu um cigarro a um jovem de 17 anos chamado Carl. O garoto recusou. "Fiz uma promessa ao meu pai de não fumar", disse ele hesitante em inglês arranhado. O soldado deu uma risadinha. "Decisão sábia. Meu pai costumava dizer a mesma coisa." Por um breve instante, não havia uniformes, nem facções. Apenas pessoas conversando através de um abismo criado pela guerra e suavizado pela compaixão. Ao cair da noite, o sargento Weller redigiu seu relatório à luz da fogueira. Documentou o estado físico deles, subnutridos com queimaduras de frio, mas amáveis. Ao final, acrescentou uma linha extra, não obrigatória pelas regras. "Lembrem-se de que são crianças, tratem-nas como tal." Ao terminar, observou-os do lado de fora da tenda, o menino mais novo tentando assar pão em um espeto, enquanto os outros cochichavam em meio a risos contidos. Parecia quase corriqueiro, e a familiaridade tinha sua própria tristeza. Weller se virou para Reis. "Já parou para pensar no que o futuro reserva para eles?" Reis deu de ombros. "Eles se mudarão para um acampamento maior. Possivelmente ficarão lá até o fim da guerra. Depois voltarão para casa, se ainda houver alguém lá." Naquela noite, o acampamento repousou em um sono inquieto. Os clamores da batalha se dissiparam, substituídos por murmúrios distantes vindos do Reno. À noite, Emil permanecia acordado, absorvendo o silêncio. Sua mente vagava para sua cidade natal, o instrutor que o incitou a lutar pelo Führer, os juramentos que o guiaram até aquele campo. Pareciam vazios e enganosos agora, meros ecos engolidos pela lama daquela prisão. Ele desviou o olhar para o guarda americano, uma silhueta patrulhando tranquilamente perto da barreira. O rifle brilhava sob a luz da lanterna, mas sua postura era relaxada, quase exausta.
Emil refletiu sobre o tipo de indivíduo que podia empunhar tal poder e ainda demonstrar compaixão. Pela primeira vez, não sentiu animosidade nem malícia, mas sim perplexidade e gratidão. Murmurou baixinho para o vazio: "Obrigado." O guarda não respondeu, mas talvez fosse irrelevante. O conflito, porém, ainda não havia terminado de revelar suas verdades, e logo ambas as facções compreenderiam que a empatia pode ser o fardo mais pesado a carregar. 2 dias depois, o céu clareou. O Reno brilhava sob um sol pálido, e pela primeira vez em meses, a brisa trazia o aroma da primavera em vez de fumaça. O acampamento seguia um padrão: chamada matinal, café da manhã, inspeção e longos períodos de espera, antecipando ordens ou o fim do conflito. A incerteza pairava no ar durante aquelas longas tardes em que os guardas relaxavam a vigilância. Alguns soldados americanos ocasionalmente se aproximavam da fogueira dos prisioneiros, intrigados pelos garotos que haviam capturado. A guerra havia tirado a certeza, mas não a curiosidade, daqueles soldados. O cabo Reis estava agachado perto das chamas, com um tradutor de outra unidade. Emil e Carl estavam do outro lado, segurando canecas de café. Weber, o tradutor silencioso de Chicago, era fluente em alemão por ter nascido em Hamburgo antes de sua família emigrar quando ele era jovem. Seu sotaque refletia ambos os mundos. Ele perguntou a eles há quanto tempo estavam lutando, instruiu Reis por meio de Weber. Emil olhou para o fogo antes de responder. Talvez 2 semanas, ou talvez 3. Disseram que éramos heróis imediatamente. Você acreditou neles? Emil pareceu hesitante em sua resposta. Inicialmente, exibiram imagens, vídeos e discursos, alertando-nos de que, se não resistíssemos, os americanos demoliriam tudo. Meu professor chorou quando partimos, expressando seu orgulho pela tradução de Weber e a desaprovação de Reis. No entanto, Carl, o mais velho, rebateu: "Nós também não fomos sábios. Acreditávamos que era glorioso. Mas quando vimos os tanques, percebemos que estava tudo acabado. A esperança não pode vencer o ferro." O tradutor hesitou, lutando para encontrar as palavras certas, enquanto Reis simplesmente assentiu em concordância. "Sim, não pode", afirmou. Perto dali, o soldado Anderson ensinava um garoto mais novo a arremessar uma bola de beisebol. Cada vez que o garoto errava, sua voz tremia de excitação, repetindo "de novo", em inglês arranhado. A bola ricocheteava em suas mãos, caía na lama e ambos caíam na gargalhada. Por um breve instante, pareceu que não estávamos presos. Quando o jantar chegou, consistindo em um ensopado ralo e pão duro, guardas e detentos jantaram juntos na mesma área aberta. A cada dia, a fronteira entre eles se tornava mais tênue. Um americano relembrou memórias de casa, sua mãe administrando uma lanchonete em Ohio, manhãs repletas do aroma de bacon. Eles ouviram, de olhos arregalados. A comida havia se tornado uma linguagem universal. "Você sente falta disso?" perguntou Emile por meio de Weber. "Todos os dias", respondeu Reis. "Você também?" confirmou Emile. "Minha mãe assava pão todos os domingos, e o cheiro invadia nossa rua. Quando os ataques começaram, a padaria foi destruída." Depois disso, reinou o silêncio. O fogo crepitava, preenchendo o vazio entre eles. Em outro ponto do pátio, o sargento Weller sentava-se em um caixote virado de cabeça para baixo, rabiscando em seu pequeno diário. Ele começara a documentar eventos como esses, não batalhas, mas momentos como o de um menino sorrindo depois de comer chocolate, o de um guarda consertando roupas rasgadas, o despontar da compaixão em meio aos destroços da guerra. Ele sabia que as histórias futuras narrariam generais e triunfos, mas não essa delicada misericórdia entre adversários. Conforme a noite avançava, homens e meninos se aproximavam da fogueira. Weber tocava uma gaita, sua melodia suave pairando sobre o campo. Nem americana, nem alemã, era algo entre as duas. Até os guardas pararam para ouvir. Então, um dos prisioneiros mais jovens, Otto, se pronunciou. "Quando eu voltar para casa, também quero fazer música", disse ele. "Não lutar mais,
traduziu Weber. Reis sorriu. Você terá sua oportunidade, garoto, respondeu Otto timidamente. Você vai tocar de novo amanhã? Reis olhou para Weber. Diga a ele que sim. Pela primeira vez desde que fora preso, o riso ecoou no campo. Puro, autêntico, humano. Naquela noite, Emil ficou sentado ao lado da fogueira muito depois de todos os outros terem ido dormir. Ele refletiu sobre o que Carl havia dito mais cedo. Você não pode lutar contra o ferro com esperança. Talvez, ponderou, você possa combater o ódio com bondade. Talvez isso fosse mais forte. Ele olhou para a tenda dos guardas, onde Reis e Weber conversavam baixinho. Ele não conseguia ouvir suas palavras, mas reconheceu suas intenções. Homens que, assim como ele, ansiavam pelo fim da guerra. Com a mudança de direção do vento, o aroma de madeira queimada pairou sobre a vasta extensão. Fechando os olhos, Emil visualizou sua casa. Pensou na cozinha da mãe, nos ecos de risos, no cheiro de pão fresco. Tudo parecia dolorosamente distante. Contudo, pela primeira vez, sentiu um vislumbre de esperança de que pudesse retornar lá algum dia. No entanto, apenas acreditar não desfaria o passado. Em breve, teriam que encarar o peso de seus atos e os espíritos que carregavam dentro de si. O dia seguinte foi incomumente tranquilo. Nada de artilharia, nada de caminhões, nada de gritos de guerra. Apenas as melodias dos pássaros e o toque distante dos sinos da igreja, um som inaudível por semanas. Parecia que a guerra estava desmoronando e esse silêncio pesava mais do que os tiros. Os prisioneiros se reuniram perto da cerca para a contagem. Os americanos estavam por perto, tranquilos. Seus rifles pendiam frouxamente. Um jipe da Cruz Vermelha chegou carregando suprimentos médicos, acompanhado por uma enfermeira com uma prancheta e uma expressão serena. Ela percorreu a fila, avaliando os ferimentos dos meninos, sua voz terna, ecoando o conforto do lar. Alguns dos garotos ainda se encolhiam quando ela se aproximava de suas mãos, o medo residual da autoridade persistindo. O sargento Weller observava de perto com as palmas das mãos escondidas dentro do casaco. Ele havia percorrido a França, cruzado o Reno, testemunhado os vestígios de batalhas que transformaram cidades em lápides. Aquele espetáculo, uma enfermeira enfaixando os dedos de um menino que tentara tirar a própria vida dias antes, parecia estranho em comparação a tudo aquilo. Ao terminar, ela olhou para Weller. São apenas crianças, sussurrou. Eu entendo, respondeu ele. É isso que torna tudo tão difícil. Mais tarde, um mensageiro trouxe jornais da linha de frente. As manchetes anunciavam a queda de mais cidades alemãs, a desintegração da frente ocidental, o avanço soviético sobre Berlim. Os jovens se reuniram enquanto Weber traduzia as notícias para o alemão. Cada frase parecia corroer algo dentro deles. Karl, o mais velho, cerrou os punhos. Então, acabou mesmo? Weber confirmou com um aceno de cabeça. Quase. Emil olhou para o chão. Nos fizeram acreditar que o Führer nos resgataria, que ele possuía novas armas. Suspirou Weber, ecoando a desinformação que muitos receberam. Não houve festividades, nenhuma sensação de alívio. Apenas um silêncio vazio reinava. Para esses garotos, a guerra era a sua existência. Cada lição, cada cartaz, cada juramento. Com algumas palavras traduzidas, tudo desapareceu. Naquele dia, enquanto o sol começava a se pôr, Emil permaneceu sentado perto da cerca, solitário. Reis se aproximou, segurando 2 xícaras de café. Ofereceu uma ao garoto. Achei que você pudesse precisar, disse ele. Emil aceitou com cautela, as mãos ainda enfaixadas por causa dos ferimentos. Por que você nos trata com tanta gentileza? Reis deu de ombros, indiferente. Alguém precisa. Emil encarou a bebida fumegante. Meu companheiro morreu 2 dias antes de vocês o encontrarem. Ele tinha apenas 15 anos. Expressou o desejo de ser corajoso. Foi baleado enquanto tentava deter seu tanque. Sua voz tremia. Teria sido tolo? Reis não respondeu prontamente. Não, preferiu o silêncio. Preferiu o...
Um menino confiou cegamente nas palavras dos adultos, o que não era tolice, mas uma circunstância trágica fez Emil chorar. Temíamos que vocês nos matassem, disse Reis, olhando para o horizonte distante. Todos nós temos ações das quais nos arrependemos, mas se deixarmos de ver as pessoas como seres humanos, o que restará? Por um tempo, nenhum dos dois conversou. O vento soprava através da cerca danificada e, em algum lugar dentro do acampamento, uma melodia de gaita da noite anterior ecoava. Ela pairava como uma aparição de tranquilidade. Depois, o sargento Weller reuniu sua equipe para um briefing. As ordens eram inequívocas. Os prisioneiros seriam transferidos para uma instalação maior, perto de Koblenz. Caminhões chegariam ao amanhecer. Embora a guerra estivesse terminando, suas responsabilidades ainda não haviam acabado. Certifiquem-se de que eles sejam alimentados antes de partirmos, instruiu Weller. E mantenham a ordem. Evitem a aspereza. Cuidaremos disso até o fim. Naquela noite, a fogueira tremeluzia fracamente. Emil e Carl sentaram-se lado a lado, em silêncio. Carl quebrou o silêncio primeiro. Você acha que eles vão nos mandar de volta para casa? Talvez, respondeu Emil. Se ainda houver um lugar para onde voltar, Carl olhou para as mãos feridas lá embaixo. Mal sou reconhecível. Questiono minha própria identidade. Nos chamavam de heróis. Agora me sinto vazio. Refletiu Emil por um instante antes de responder. Talvez seja assim que se recomeça. Carl esboçou um leve sorriso. Você parece um senhor de idade, retrucou Emil. A guerra tem esse efeito, acrescentou. Perto dali, Reis escutava em silêncio. Ele ansiava por consolar, por proferir palavras de conforto. Mas sabia que havia cicatrizes que as palavras não podiam curar. Em vez disso, voltou-se para o rio, o luar brilhando em sua superfície, e ponderou sobre o que esses garotos levariam consigo quando o conflito terminasse. No dia seguinte, quando os caminhões chegaram, os prisioneiros foram enfileirados e inspecionados novamente. Cada menino carregava poucos pertences, um cobertor, um desenho, uma migalha de pão embrulhada em papel. Quando Emil embarcou no caminhão, ele se virou para Reis uma última vez e ergueu uma pequena mão em despedida. Reis retribuiu o gesto. Boa sorte, jovem. O motor roncou, iniciando o movimento para leste. Das frestas do caminhão, Emil observou a paisagem passar. Campos carbonizados, casas em ruínas, uma terra devastada pela ganância humana. Contudo, em algum lugar além dessa desolação, a primavera era esperada. Ele fechou os olhos, não com medo desta vez, mas com um sentimento mais próximo do otimismo. Mesmo assim, o otimismo pode ser frágil. E, ao deixarem o acampamento, tanto os soldados quanto as crianças entenderam que o aspecto mais difícil não era suportar a guerra, mas descobrir como sobreviver depois dela. A estrada para o leste se estendia por quilômetros, uma estreita faixa de terra serpenteando por vilarejos devastados e campos silenciosos onde a neve se escondia nas sombras. O conflito estava desmoronando por todos os lados. Uma procissão de refugiados caminhava penosamente pelos mesmos caminhos, mães puxando crianças em carrinhos, velhos apoiados em bengalas, rostos abatidos pelo cansaço. O comboio americano avançava lentamente, cada veículo carregado de alemães exaustos, que já não se pareciam com soldados, mas eram meros ecos de algo que o mundo desejava renegar. Dentro de um dos caminhões, Emil se encolhia na parte de trás, sob seu cobertor militar. A viagem era difícil, mas ninguém reclamava. Os jovens estavam absortos em seus pensamentos. Carl sentou-se ao lado dele, observando os civis do lado de fora, através das frestas. Olhe para eles, sussurrou, gesticulando vagamente. Foi por isso que lutamos. Emil permaneceu em silêncio, a culpa pesando sobre ele, mais intensa do que a fome que antes o impulsionava. Ele ainda conseguia ouvir a voz de seu superior, o homem que declarara a rendição como covardia. Mas a compaixão era frágil. E ali estavam eles, ainda respirando, um testemunho da própria compaixão que lhes ensinaram que não existia. Em um posto de controle americano perto de Koblenz,
Os caminhões pararam. A polícia militar do Zelawa sinalizou para eles a direção de um complexo murado, no topo de uma colina com vista para o rio. Era mais espaçoso e organizado do que o acampamento temporário. Tendas enfileiradas, uma cozinha de campanha e guardas que ofereciam saudações silenciosas. Os prisioneiros passaram por mais uma rodada de triagem, seus nomes, idades e unidades verificados. Quando um oficial leu em voz alta 15, houve uma breve pausa, como se a incredulidade tivesse momentaneamente tomado conta. Após a refeição, um capelão visitou o acampamento. Era um homem idoso com olhos compassivos e um rosto marcado por anos de guerra. Falou gentilmente, utilizando um intérprete, não sobre triunfo ou conquista, mas sobre perdão. As guerras mais desafiadoras, disse ele, são aquelas que começam após o cessar-fogo. Alguns dos rapazes prestaram atenção, outros permaneceram indiferentes, suas mentes muito distantes para se importar. No entanto, Emil sentiu cada palavra como um fardo suave em seu peito. Refletiu sobre os homens que não sobreviveram, não apenas amigos, mas adversários. Os rostos que ele nunca viu, as vidas que ele contribuiu para obliterar, mesmo que apenas por estar do lado errado de uma linha de engano traçada por adultos. Naquela noite, o sono lhe escapou. À noite, ele permanecia acordado, ouvindo os roncos suaves de seus companheiros, o zumbido distante dos geradores e o coachar fraco dos sapos além da cerca na margem do rio, sinais de que a vida persistia. Milagrosamente, ela resistia mesmo na presença deles. Quando amanhecia, os guardas abriam os portões para a equipe de trabalho diária. Os prisioneiros ajudavam na reconstrução de uma ponte demolida pelas tropas alemãs em retirada. Emil e Carl carregavam tábuas sob a supervisão de engenheiros americanos. O ar carregava o cheiro de madeira úmida e água do rio. Enquanto trabalhavam, Emil notou Hayes e o sargento Weller se aproximando de outra parte da ponte. Ambos haviam sido transferidos para supervisionar o processo de construção. Quando Hayes o reconheceu, estendeu-lhe a mão em sinal de cumprimento. Envergonhado, Emil respondeu timidamente. Logo, Weller atravessou as tábuas e parou ao seu lado. "Você é diligente", comentou. "Mantenha esse esforço e terá uma oportunidade de emprego promissora no futuro." Emil tentou sorrir. "Se ainda houver um país por aí", sussurrou ele. "Haverá", assegurou-lhe Weller. Desta vez, a construção precisava ser feita por mãos capazes. Por um longo momento, eles ficaram juntos às margens do Reno, observando a água fluir calmamente, transportando os vestígios da guerra. Ao final da semana, a notícia se espalhou por todo o acampamento. Todos haviam se rendido. A guerra havia terminado. Nenhum grito de triunfo ou hino ecoou dos jovens. Apenas o silêncio reinava. Alguns choravam discretamente, outros fixavam o olhar no chão. Para eles, a conclusão não era triunfo nem derrota. Era um vazio que ainda não sabiam como preencher. Nos dias seguintes, Emil ajudou os americanos a distribuir suprimentos para os civis locais. Deu pão para crianças famintas, lembrando-se da barra de chocolate que compartilhou com Reis. Ele entendeu então que a bondade não era uma arma, mas talvez fosse mais poderosa do que uma. Antes de os americanos partirem, Reis o procurou novamente. "Você voltará para casa em breve", disse ele. "Faça algo de útil com isso, suponho." Emil respondeu. "Vou tentar." Reis enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno objeto. Uma gaita amassada e arranhada foi entregue a Emil com as palavras: "Para aqueles momentos em que você se esquece do som da paz." O menino a contemplou antes de encontrar o olhar de seu benfeitor, sussurrando um agradecimento. Com a partida dos americanos, seus caminhões rumando para o oeste, em direção à França, o acampamento silenciou. Emil encontrou consolo junto à cerca, enquanto o sol se punha, a gaita agora fria em suas mãos. Levou-a aos lábios e tocou notas hesitantes que ecoaram pelo ar noturno. Pela primeira vez, sentiu-se não um soldado, mas um menino novamente. Muitos anos depois, histórias de crueldade e devastação circulariam. Contudo, em meio a esse oceano de sofrimento, também existiam narrativas menores. Histórias de homens que escolheram a bondade em vez da facilidade do ódio.
soldados que se lembravam de sua humanidade em um mundo que parecia tê-la perdido. No fim, talvez esse tenha sido o verdadeiro triunfo, um triunfo silencioso. Em meio aos conflitos, a compaixão persiste para além das escaramuças. Se esta história lhe tocou, reflita sobre isso. A paz não é apenas a ausência de combate, é a coragem de demonstrar bondade para com os outros, mesmo quando o mundo diz o contrário. Inscreva-se para receber mais histórias inspiradoras que ressaltam nossa essência e potencial.